boa tarde nesse dia frio de Corpus Christi aqui em São Paulo. E vocês pediram muito, e eu trouxe ele, Edu Scarfon, aqui no Vozes do Além. Tudo bem, Ô, meu Dani? amigo, que alegria você estar aqui. Toda minha. Obrigado pelo convite, é um prazer. Invertido, né, Edu? Porque você sempre me entrevista, agora É verdade. É você, porque eu vou no Bom Astral, aí a gente faz... Podcast. E agora invertido. E as pessoas querem saber coisas, Edu, que assim, elas procuram. Então, por exemplo, da tua mediunidade, como que foi, o reality que você participou, como que surgiu tudo isso na tua vida. É muito curioso, porque essa parte da mediunidade é algo que, assim, acho que a gente nunca sabe lidar, né, no começo. E eu também não sabia, né, obviamente, tive que correr atrás, né, teve coisas que eu pensei que era natural, que eu pensava que era da minha cabeça, ou que eu tinha algum problema psicológico, se fosse o caso, ou que todo mundo, de repente, era daquele jeito, sabe? Isso na infância. Então, eu só fui começar a entender mesmo na adolescência, mas eu me lembro de duas coisas que incomodavam muito. Na infância, era ficar no escuro ou ficar sozinho. Eu tinha horror, porque eu sempre via alguma coisa, sentia. Então, eu precisava dormir ou com o abajur ligado, a luz do corredor, ou a televisão, e com um cobertor cobrindo a cabeça como forma de proteção. Eu também. Era terrível. Bastante. Você também... E aí, na adolescência, o que começou a me incomodar era, assim, a conexão com fatos desagradáveis. Então, quando eu sabia que alguém, assim, passou por um problema, uma tocaia, foi vítima de alguma agressão, de alguma violência, eu reconstruía na minha mente, né, tudo. Só que eu pensava que era a minha cabeça criando, né? Depois eu fui entender que não, que era uma conexão com o que aconteceu naquele momento e que eu via e muita coisa eu sentia. E isso me fez muito mal porque me dava efeitos físicos, assim, no sentido de cair a pressão, de começar a suar, vontade de vomitar, sabe? Assim, era muito ruim, muito desagradável, dor de cabeça. E aí esse foi o ponto que, assim, que a coisa pegou mesmo, que me incomodou geral. Edu, conte para eles, porque eu também tenho essas coisas. Hoje eu entendo que eu vou nesses lugares para ajudar. Eu fico quieta. Eles vêm, não é obsessor, são espíritos que estão perdidos lá, né? E aí você vai num lugar, por exemplo, eu não sei se eu já te contei do voo da TAM. Não. Não, vou te contar. Eu perdi meu carro no aeroporto de Congonhas, numa das viagens que eu estava voltando, que eu moro perto de lá, então para mim compensa deixar o carro o dia inteiro, ser um bate e volta, fazer uma ponte aérea, tudo. E aí os irmãozinhos do voo foram comigo para casa. Aí comecei a disparar um monte de vídeo daquele voo no meu YouTube. Que eu trabalho muito quando eu estou criando, ouvindo esses vídeos positivos, Astral TV, tudo. Sim. Só entrava isso. Aí eu peguei e falei, não, deve ter algum deles aqui. E tinha. Como era quando você entrava num lugar e que teve um assassinato e você via isso? Porque isso apareceu no reality show, né? Apareceu. Então, teve uma fase da minha vida que eu acho que, assim, isso estava me incomodando tanto que eu acabei dando uma boa bloqueada, sabe? Assim, nessa parte de clarividência. E aí eu consegui até ir em lugares, mas enxergando menos. Foi deixando de me incomodar. Por não saber lidar, né? Eu acho que eu fechei esse canal, assim, não queria mais ver. E aí, quando foi no reality, eu não tinha essa opção, né, de fechar nada, porque se eu fechasse, eu não ia me sair bem. Então, pelo contrário, o canal precisava estar aberto, eu precisava ver e sentir. E aí eu busquei, ao mesmo tempo, um pouquinho antes de começar o reality, né, fazer um treinamento que foi feito lá em Salem, né, ou Salem, né, como o pessoal chama. Ah, você foi até lá. Eu fui até lá. E eu estava sentindo uma necessidade de me aprimorar na bruxaria, né? Eu já tinha iniciação, já trilhava um caminho como solitário, né? Já tinha um grupo. Primeiro trilhei como solitário, depois tinha um grupo aqui, mas eu queria alguma coisa diferente, porque eu senti que eu estava aprendendo mais, evoluindo. E aí eu busquei uma tradição, que é a Cabot Tradition, em que a grande fundadora da tradição, que é a Laurie Cabot, era uma pessoa que tinha esses dons e que teve de lidar com eles desde criança. Então ela fundou uma tradição que fala de magia,
mas ao mesmo tempo ver a bruxaria não só como religião, mas como uma ciência e focada na parte do desenvolvimento psíquico. Olha. E fui até lá para isso, sabendo também que os paranormais já tinha rolado o convite, eu já tinha assinado o contrato na SBT para participar, só que eu iria gravar, tipo, 2 semanas à frente daquilo. E aí em Salem eu tive um treinamento assim que foi, sabe, transformador e que abriu de volta, né, aquela faculdade que estava fechadinha, né, que estava dentro de uma gaveta ali, que eu tinha colocado debaixo de um tapete por não saber lidar. Então trouxe isso à tona novamente. E aí quando eu voltei para o Brasil para participar, assim, eu estava me sentindo assim muito fortalecido nesse sentido, o canal muito aberto. E aí foi um redescobrir, né? Porque eu comecei a vivenciar essas experiências dentro do reality, comecei a ver de novo as coisas que eu não via mais, né? Que era, por exemplo, teve um desafio que a gente foi até um local que desabou, né? E que a gente tinha que falar, né? Sobre o que tinha acontecido ali. E eu sentia, assim, como se tivesse dor no corpo, assim, os ossos doendo, sabe? Como se tivesse caído alguma coisa, assim, sobre a coluna. E comecei a ver, assim, pedras e mão, assim, sabe? Tentando se erguer ali no meio. Então, essas coisas que eu não estava mais vendo, eu voltei a ver, né? Então era uma surpresa para mim também. Do mesmo jeito que o pessoal vibrava ali vendo as coisas que a gente estava vendo, eu também vibrava, porque quando eu via, né, o episódio indo ao ar, que a gente só assistia ali junto com o pessoal de casa, a única diferença é que a gente estava no palco com o apresentador, o Portiolli. Então eu também vibrava da mesma forma, né? Vendo os acertos, aí eu falava, uau, né, isso funciona mesmo, né, porque a gente tem uma ideia que funciona, mas você nunca tem a devolutiva ali, né, do quão assertivo é, e ali na hora a gente estava vendo, então pra gente também era muito tocante, quando a gente viu os colegas também acertando, a gente fala, nossa, fulano é bom mesmo, né, Nossa. e eu não sabia, né, a gente não sabia o quão assertivo éramos, né. Isso é interessante. Eu não sei se eu te falei, quando eu estou fazendo a constelação, é como se o campo virasse uma tela de LED e eu consigo ver a vida dos antepassados ali e o que está impactando na vida da pessoa. Então, às vezes, o ancestral dela era um escravo e morreu na senzala. Aí eu também, do nada, começo a ficar falando. Aí a pessoa começa a chorar. Eu falo assim, mas você está contando a história do meu avô, do meu bisavô, que meu bisavô contava. E a pessoa não tinha falado. Então, era mais ou menos nessa pegada também. É nessa pegada. E é incrível, né? Como a gente se conecta e você fala com uma certeza, com uma segurança, né? Que você não sabe nem de onde vem, né? Mas é uma certeza que você está falando ou da tia da pessoa, né? Ou da avó falecida, né? Vai vindo, né? Na nossa cabeça. Essa conexão, ela é incrível, né? E aí eu fui tendo que aprender a lidar, né? Hoje eu tenho, assim, ferramentas para, por exemplo, quando eu não quero ver nada, eu fecho esse canal. E quando é o momento de fazer um trabalho em relação a isso, eu abro o canal. Mas tudo é um trabalho constante, né? Que a gente vai desenvolvendo, né? E lapidando. Porque senão a gente não vive, né, Edu? Porque, por exemplo, o pessoal fala assim, não, você vai no motel, por exemplo, Nossa. que tem um monte de coisa. Eu vou com apometria e eu ponho uma pirâmide e eu vou lá para curtir. Sim. Não quero ver nada. Não quero ver nada e também não quero ninguém em cima de mim. Porque eu acho que a gente não pode deixar, né, essa questão mediúnica limitar a nossa vida, da gente viver coisas que as pessoas vivenciam materialmente aqui, né? Porque se a gente for pensar numa dessas, né, a pessoa fala, eu não vou transar porque é uma troca de energia, eu tô conhecendo a pessoa ainda. Mas, gente, faça com todos os cuidados, cuide da sua energia pós também, depois, mas você tem que vivenciar coisas que são humanas. E como né? que você vai saber? Porque na época dos nossos pais, eles casavam virgem e era aquilo ali, e às vezes nem era tão bom, e como que você ia saber? A gente tem que experimentar. Pois Nós temos essa chance nessa época que a gente vive. São outros tempos, né? É. O que também pode proteger a gente de experiências desastrosas. Depois você casa, não gosta, fala, né, eu quero separar, o que eu faço, né? Não. Então eu acho que é por aí. E você tem que ser feliz, né, Edu? Exatamente. A gente está aqui para isso também, né? Não é só para pelejar, né? Ser uma experiência difícil, né? Sofrida. E aí, Edu, você começou na bruxaria, começou a se desenvolver, e aí você foi iniciado lá em Salem.
Isso, eu tive uma iniciação lá, né, no primeiro grau da Cabot Tradition, depois voltei para lá anos depois, aí já tinha passado os paranormais, né, tinha vencido, né, tido a vitória, eu voltei com aquele gostinho, assim, sabe, de querer viver aquilo de novo, porque foi uma experiência muito marcante, foi um ano muito significativo, né, que eu fui para lá, um lugar que eu adoro, né, tive a oportunidade de ter esse treinamento, de ter iniciação, de vencer os paranormais, minha vida mudou, né, ali, porque eu atendia já, as pessoas já tinham um trabalho conhecido, mas nem se compara com o que se tornou Certeza. após os paranormais. Então, acho que a gente tem que ser muito grato, né, às experiências que a gente vive, né, e mudou minha vida, né, tem um Edu antes e um depois, né, porque teve um trabalho que ele repercutiu nacional, até fora, nacional e internacional. Tinha gente do Paraguai que falava que viu, entrava em Nossa. contato, e pessoas de outros países, mas aí brasileiros, que viram pelo YouTube e tudo mais, né? E que começaram a procurar. Então, assim, eu fiquei com a agenda cheia, né? Por um período longo, do qual eu tive que me voltar só a isso. Só que também o tipo de atendimento que vinha era meio complicado, porque as pessoas viam aquilo que a gente vivia no reality e vinha de tudo. Então você imagina. Mas mais ou menos ouvintes da Vibe Mundial. Imagina, os ouvintes são maravilhosos. Nossa, não tem noção. Ainda tinha atendimento presencial, o pessoal chegava aqui na mesa, né, e falava assim: Edu, é um prazer estar aqui com você, mas eu trouxe 2 envelopes, né? Nesse envelope, né, tem aqui informações sobre uma pessoa e a foto de uma pessoa. Nesse tem sobre outra. Eu quero que você me fale sobre cada uma dessas pessoas, sentindo a energia do envelope e o que essas pessoas estão pensando em relação a mim. Então, o pessoal pensava que era prova de reality a consulta. E vinha muitas vezes testando a gente, não só a mim, mas assim, eu fui conversar depois, Selena passou pela mesma coisa, Sandra Suzy, sabe, Nossa. Kátia de Gaia. Então as pessoas vinham testando a gente, sabe, com objetos pra gente sentir energia, Mas falar se eu da te falar que pessoa. vem, pra mim vem umas coisas, Pois é. mas é da rádio, tá? Vem uns Então, ouvintes assim. mas era diferente da normalidade que eu estava acostumado, porque eu esperava assim, pessoas perguntando sobre emprego, sobre dinheiro, sobre Isso! trabalho, sobre amor. Não assim com prova de reality show, sabe? Mas se eu te falar umas coisas da psicografia, Uhum. já me pediram até senha do banco. Nossa. Eu não me dei esse trabalho. É porque não é a nossa função. Não, o parente lá querendo dizer que ele tá bem e a pessoa querendo falar de inventário. Teve uma pessoa que me pediu uma senha Uhum. que era para saber, que era para falar um apelido de não sei quem, para saber, ele só saberia se falasse aquele apelido. Então ela já veio desafiando Uhum. a psicografia. E já vem casos, às vezes, por sinal, semana que vem o programa Vozes do Além é só sobre psicografia, porque vai ter, um dia depois tem o trabalho, que eu faço mensal, e você sabe disso. Sim. Agora eu tenho minhas alunas que me ajudam, porque Boa. eu psicografo 50 mensagens numa noite, É pesado, é puxado. É lógico. pesado. E aí uma vez veio uma, Edu, você vai dar até 10 risada. Ai, o pessoal é louco. Uhum. A pessoa queria saber se ela tinha encontrado fulano lá e se eles... Porque ela soube que lá tinha o Tantra. Realmente, tem o Tantra. A troca, né? Tem a troca como energética. Tantra. Mas você não vai perguntar isso para um desencarnado, gente. É. Eles mandam umas perguntas que eu falo, não, Uhum. não, não, não. E às vezes teve gente que não pediu apelido e a pessoa falou e depois a pessoa começou a chorar porque falou assim, só meu pai me chamava assim. Uhum. Porque não tem que ter prova, tem que ser natural, você concorda? Natural, mas é muito legal quando acontece isso, né? Porque é algo genuíno, né? A gente percebe assim que sem a pessoa ter falado absolutamente nada daquilo, chegou uma informação que só ela sabia, de repente, Sim. quem desencarnou ou os mais próximos, aí a pessoa bota fé, né? E até se desarma, né? Fica menos resistente. Teve uma vez que tinha tido uma briga. E eu não sabia, porque a pessoa não põe... Geralmente, ali bota só um nome, a data de quando desencarnou e quantos anos tinha quando desencarnou.
Eu peço a data que desencarnou, porque às vezes a pessoa coloca uma pessoa de 85. Pô, 85 são 40 anos, gente. Ou A pessoa já seja, deve estar aqui de novo. já aconteceu muita coisa, né? Ainda mais que o Sim. tempo no espiritual é diferente do É nosso, é mais diferente. dinâmico, então passou muito mais tempo lá do que aqui. Exato, então não dá certo. E aí, no caso, essa pessoa tinha brigado com a irmã e não falou. E aí ela falou, eu tô muito chateada com essa briga de vocês. Não faça isso, converse com a sua irmã, não sei o quê. Mas a mulher chorava, porque ela não tinha me falado que tinha brigado com a irmã. Eu já peguei alguns casos assim também, de, por exemplo, mãe falecida, né, insatisfeita com o fato dos filhos, né, um casal de filhos não estarem se falando, né? E já peguei caso também de, assim, insatisfeita com a forma como estavam cuidando dos bens e das coisas. E esses são os que mais vêm. administrando. Nossa, tem muita situação assim. Eu faço muita constelação disso, Edu, porque a casa vira mal assombrada, não vende. Sim. E aí você tem que constelar, não tem jeito. Você tem que tirar aquele espírito que tá lá, porque aquele espírito ele não tem que estar lá, tem que estar na colônia. Exatamente. E aí é complicado. Eu pego umas constelações ali que aparecem essas coisas. É complicado e influencia muito, né? O mundo invisível influencia muito o nosso, né? Sim. Só que também tem muita gente que às vezes não percebe que a pessoa é a auto-obsessora, é ela que está ali, né, paralisando tudo, impedindo tudo, e ela acredita o tempo inteiro que é um mundo espiritual, que é entidade. E quando ela obsedia, o próprio familiar, coitado. Também, e às vezes distorce ou acha que é o familiar do problema, mas é ela que não tira o familiar da cabeça. Gente, acontece muito. E o coitado familiar não consegue evoluir no plano espiritual, porque quem é o obsessor, eu falo que o obsessor vivo, ele é pior do que o desencarnado. Sem sombra de dúvidas. O desencarnado, a gente põe na colônia espiritual, entrega lá para os seres de luz cuidar. Agora, o vivo é o tal dos stalkers, né, que fala agora. Só Jesus na causa, né? É um problema. E com rede social ficou complicado, porque agora esses obsessores, eles ficam tendo mais informação sobre nós, olhando mais as nossas coisas. Se a gente não posta, a gente não trabalha, a gente não divulga nossas coisas. Se a gente posta, recebe essa carga deles. Nossa! Né? Quando eu lancei isso aqui, Uhum. Meu Deus! E eu tinha que lançar. Lógico. Porque era um trabalho que eles tinham pedido, principalmente esse aqui, que eu não sei se você lembra dele, que tem a cara das entidades. Lembra? Desse que tinha a cara das entidades? Lembro, lógico. E esse Adorei tem um decreto para cada um. Uhum. Então, às vezes a pessoa tá ali, não consegue falar comigo, ela vai pegar isso aqui e vai abrir o livreto e vai se autotratar. Sim. E isso é muito legal, né? Uhum. E eu lembro que, nossa... Só que essas pessoas me desafiaram a ficar melhor. Uhum. Eu fiz uma prancha de geometria agora, uau! Veio já desmantelado lá, que a pessoa... Eu acho que a gente não pode deixar de fazer as coisas que a gente precisa fazer ou tem vontade de fazer, né? Por conta da energia das pessoas. E tem gente, por exemplo, tem lá um aniversário de namoro, de casamento, não sei o quê. Ah, não posta, porque você viajou com seu marido, com a sua esposa. Você sabe o que eu faço sobre isso? Eu posto depois que as coisas já aconteceram. Porque Sim. O que acontece? Eu tive uma experiência, assim, estava viajando na Grécia e era uma viagem, assim, sagrada, mas a gente sempre põe, assim, o sagrado e o profano, né? A gente vai e passeia num lugar, por exemplo, uma praia, né? E curte ali a praia, a festa, e depois, sei lá, no dia seguinte vai para um templo, né? De um deus grego, estudar, conhecer, fazer uma meditação. E aí a gente com um grupo, né? Mas assim, à medida que a gente postava, começava a dar tanta coisa errada, mas tanta coisa errada. Era melhor colocar depois. Que daí eu aprendi isso e comecei a postar depois. Então, eu vivencia coisas... era trabalho. Mas coisas assim, num dia, postados no dia seguinte, o pessoal pensa que aquilo está acontecendo naquele momento. Se manda alguma energia para aquilo, não manda para o que você está vivendo naquela hora, né? Mais difícil de pegar, ou pega em menos, sabe, proporção. Aí eu faço isso, por exemplo, vou hoje em algum lugar, eu vou postar isso amanhã, que eu já vou estar fazendo outra coisa, eu já vou estar em outro lugar. Então eu comecei a postar atrasado. Aí eu vou fazer isso também. Melhor.
Faz o teste. Porque assim, todo mundo tem o direito de ser Lógico. feliz, Sim, né? E você está fazendo uma viagem de trabalho, você tem que divulgar. Porque as outras pessoas, de repente, numa outra turma poderiam ir, né? sim. E isso é interessante. Eu acho que a gente não pode deixar de fazer as coisas Por causa dos outros. por conta dos outros, né? Não. É a não. gente que lute, né? Que aprenda a lidar com isso, né? Se proteger. É que assim, a cabeça das pessoas é tão pequena que é assim, né? A pessoa fala assim, pô, mas fulano tá, por exemplo, na Europa. Uhum. A pessoa não sabe quanto sacrifício a pessoa fez para poder estar lá. Para estar ali. Você concorda? É verdade. E aí a pessoa acha que tem o direito de infernizar a vida do outro. Essa prancha, eu preciso, não vou marcar um bom astral Uhum. quando estiver perto do outro curso de apometria, daí eu já te aviso, eu vou levar porque essa prancha foi uma criação minha. Que legal. E você sentiu a energia você vai num canto, você pega Uhum. e na hora some. Para fazer limpeza. Ela faz limpeza, ela tira estado obsessivo, Uhum. ela quebra magia em multidimensões. Eu não sei se você sabe que o povo agora tá mexendo com multidimensões. Sim, demais. Eu vou trazer o Luciano Nassim dia 10, já foi acordado, dia 10 de julho o Luciano Nassim tá aqui, nós vamos falar de ET. Uhum. E aí o Lu, a gente tem essa ponte de conexão, eu e ele, a gente tem uma amizade muito, eu falo que é um encontro de almas, né, o Luciano. E ele mexe com os extraterrestres, eu também. Uhum. E aí, o que acontece? Tem os extraterrestres do bem e tem os do mal. Como tudo na vida. E eu faço um trabalho lá na constelação, Edu, que eu acendo uma vela, mas não é uma vela qualquer, é só uma de um fornecedor. Uhum. Ela não desenha um obsessor? E quantas vezes a minha vela não saiu uma serpente? Outro dia eu mandei pra Sandra Suzy, ela falou, Jesus, aquele jeito dela. A Sandra é uma Eu vou figura. ver se você quer que eu faça uma pra você, pra ver o que sai. Ela falou, não, depois a gente combina. Uhum. Mas é uma vela específica Uhum. de um material. E detalhe, se a pessoa acender na casa dela, não vai fazer nada. Tá. É técnica, eu ainda não fui autorizada a ensinar a fazer isso aí. Uhum. Quando eu for, eu ensino. A prancha, por exemplo, só agora eles autorizaram. Aquelas mesas que eu levei, eu só vou poder dar o curso em setembro. Mas, ou seja, a gente tem tanto recurso, É. né, para poder se proteger, se Sim. purificar, né, tirar essas energias, né, E a da gente nossa tira, vida. né, Edu? Exato. Porque não dá. E acho que aprender também, Dani, a não atrair, né? Porque o que acontece? Senão a pessoa vai viver de Vamos casa atrair limpando pessoa também. bacana, Isso. gente bacana que soma com você. Que agregue, né? É. É mudar o padrão vibratório, né? Porque o problema é que as pessoas não querem mudar, elas querem só ficar tratando a situação, mas elas não querem mudar aquilo que elas estão vibrando, porque aí exige um processo, né? Sim. É um trabalho, Sim. né? Mais árduo, Aí daí você tem que alquímico. evoluir, né? É, Você tem que evoluir. tem que mudar a cabeça. Daí você né? tem que mudar a cabeça, você tem que mudar a maneira, a postura. É. Entender. Eu acho que isso é o mais importante, Edu, porque se eu te faço mal, eu tô fazendo a mim mesmo. Exatamente. Nós estamos numa era de aquário, gente. É entender que não é interessante fazer Não. determinadas coisas. A gente não vai gostar de todo mundo, né, que está à nossa volta, a gente não vai ter afinidade com todo mundo. Tem gente que a gente sabe que a linha de pensamento não bate, né? Sim. Mas você não precisa entrar numa maldade em relação àquilo, Claro, né? Ou a pessoa, claro. deixa ela viver a vida dela. Se ela fizer alguma coisa contra você, o problema é dela, né? Ela que vai lidar com isso. É porque tem a lei do pronto. retorno. Eu falo, se baterem em mim, vão ter que bater num monte. Uhum. Sempre volta. Né? Volta. Sempre, porque a pessoa está emanando aquilo, então aquela energia está ali em torno dela, né? Está saindo dela, vai atrair o que para ela, né? Então, e a gente se policiar também, porque ninguém é santinho, né, gente? Tem momentos que assim, Claro. a gente tá irado, possesso, né? E aí é a hora que a gente tem que falar, opa, peraí, essa energia não é legal, né? O que eu posso fazer para mudar isso, né? E aí, sei lá, vai fazer outra coisa, né? Alguma coisa que te faça bem, né? Tira a cabeça o pensamento daquilo, né? Edu, duas coisas que eu queria que você falasse. Porque eles mandaram perguntas antes. Lógico. Um é de um anúncio que passa na Astral TV, daqueles bonecos que você criou. Ah, os dolls. Isso. Explica o que aquele trabalho pode ajudar as pessoas.
Eles são chamados de Dágides, né, também. É. Então, gente, são os bonecos que foram popularizados pelo voodoo, né? Então, a religião, voodoo é religião, viu, galera? Os bonecos, eles são muito utilizados para representar pessoas, né? E aí são feitos trabalhos mágicos para várias finalidades dentro do voodoo. Como a gente estava falando, para o bem e para o mal, né? Existe para tudo. A gente sabe que não é interessante fazer para o mal e você pode fazer tanta coisa por você mesmo, para o seu bem, para o seu crescimento. Você vai perder tempo fazendo coisa para os outros, né? E para o mal dos outros, sabendo que retorna. Então, por exemplo, ali eu tinha visto isso em Salem, na primeira vez que eu fui. Então, nas lojas tinha bonecos de cores específicas, cada cor de acordo com a finalidade do boneco, e recheados com algumas ervas. E aí, como eu sou muito perfeccionista, eu vi aquilo e falei, poxa, no Brasil não tem, né? Vou levar isso para o Brasil. Então, eu peguei a ideia e falei, só que eu vou aperfeiçoar isso. Aí eu coloquei um símbolo em cada boneco ligado à funcionalidade dele, né? Desenvolvi outros bonecos que lá não tinha, né? Para questões específicas. Então, tem o boneco do sex appeal, que é o da sexualidade, olha né? Que legal. Para trabalhar o fortalecimento da química, ou para você que está com a libido em baixa também, né? Para dar um up. Então tem ervas para essa finalidade dentro. Ai, que legal. Porque aí reúne o simbolismo, né? Energia simbólica, que é o símbolo que está fora, né? A cor, né? E também a energia natural, que é das ervas. Que legal. E cada boneco vem uma orientação de como que a pessoa pode ativar ele, né, para utilizar na vida dela, uma sugestão de ritual, como que ela pode batizar o boneco, que é sempre importante. Então, se ela quiser fazer uma batizá-lo. prosperidade, tem um para prosperidade. Tem um boneco de abertura de caminhos e tem um para sucesso financeiro. O para abertura de caminhos tem uma chave, né, ali costuradinha nele, né, bordada. Então, o outro tem um cifrão, né? O do dinheiro. Então, um é amarelo, outro é laranja. Tem o do amor, né? Ai, que legal. Tem o anjo da guarda, que esse eu vi em Salem, que é para conexão com o seu guardião, gente. Quer queira chamá-lo como anjo, como qualquer outra coisa, com o seu guardião pessoal, né? Tem para isso. Tem um que é uma casinha bordada, que é para harmonia no lar e na família. Olha que legal, gente. Você põe os nomes de todo mundo que mora com você, né? E desperta o boneco ali para enviar energia de harmonia. Tem o da proteção, né? Olha. Também que é ótimo. E tem o de proteção pet, o do gatinho e do cachorrinho. Nossa, que então, legal. É muito legal. E se faltar, tem o da justiça também, né? Tem o da cura, que é o verdinho. Mas se faltar para alguma finalidade, tem um genérico, que é o magia, que é um roxinho com caldeirão que serve para qualquer finalidade. Ele tem ervas potencializadoras da intenção que a pessoa colocar ali. Olha que legal. Então esse é um clínico geral. Nossa, muito legal. Legal, muito né? legal. E funciona Porque muito. a pessoa só fica falando de coisa, né? Eu não sei se você viu um vídeo de uma mulher que ficava espetando o jogador. Vi. E o jogador se contorcendo. Por que não fazer uma coisa legal? Por que eu te perguntei dos bonecos? Porque a constelação não trabalha constelação com boneco? Trabalha com bonecos. Eu acesso representando. a mesma coisa. A diferença é que ali a gente vai tentando manipular a situação, né? Sim. Tentando mudar conscientemente. Isso. Então a pessoa está num padrão ruim, É. a gente põe às vezes uns alfinetinhos ali na mente da pessoa, tentando ajudar ela a reprogramar, ou repetindo aquilo junto, né? A mudança que ela quer ativar nela, e por aí vai. Ai, que interessante. Nossa, muito interessante, gente. É bem legal. E aí, o pessoal quer saber como que surgiu a Astral TV. A Astral TV surgiu na pandemia, né? E aí a gente vê, né? Por exemplo, gente, a limitação tá para todos, em tudo, né? Na pandemia, que é a situação pior do que o que a gente viveu naquele ano, todo mundo ficou limitado, tiveram que parar de trabalhar, todo mundo ficou inseguro, teve que se reinventar e a gente também entrou nesse processo. Porque assim, aí eu tinha o templo, né, de Wicca, que eu presidia, que assim, durante anos sempre lotado, todos os rituais, né? Cheio de gente, alunos lá, todos os horários, né, a gente tinha, e chegou na pandemia, isso teve de ser parado, brecado, né? E a gente ficou limitado a aulas online, consultas online, ia estar numa casa enorme, mas sem poder movimentá-la, né? E a gente viu que pós-pandemia as pessoas também aderiram muito a esse modelo online e as coisas mudaram, não são Mudou mais tudo. como elas foram, né, no passado. A maioria dos meus atendimentos são online. Então, os meus hoje são só online. Hoje eu não tenho mais presencial. Presencial é quando a pessoa quer e o valor é dobrado. Sim, porque é outra estrutura que necessita. Você tem que gastar teu estacionamento, gasolina,
sublocar uma sala Sim. para fazer o tipo de trabalho que eu faço, não pode ser uma sala qualquer. Então, de repente, se a pessoa quiser fazer uma regressão, tem que ter um divã. Uhum. Aí não tem como. Tornou-se inviável ter um espaço, um local. Sim. E aí, em meio a isso, né, eu fiquei com a necessidade de criar alguma coisa, né? A minha rotina diminuiu, né? Eu continuei trabalhando bastante assim com atendimento, mas eu não podia abrir turmas novas, cursos novos, né? E aí eu falei, gente, o que a gente podia fazer, né? E eu sempre achei que a gente precisava ter um canal de TV, porque, enfim, evangélicos têm, católicos têm, todo mundo E por pode... que a gente não? Por que não, né? E aí eu falei, gente, eu vou criar isso de algum modo, vamos fazer como dá no primeiro momento, vamos fazer um streaming, né, de repente. E aí eu pensei numa web TV, comecei a pegar consultoria para saber como funcionava, o que tinha que comprar, comecei a comprar as coisas, né. A ideia, primeiro, era que a gente fizesse um site de financiamento coletivo, foi feito um Catarse, para a gente poder chegar num valor que seria para comprar um espaço na televisão. Aí ou na Rede TV, na Band, na Gazeta, eram os canais que a gente estava mirando. E ter um programa que toda aquela galera que esteve com a gente na campanha iria poder falar ali, né? Então eu me juntei a vários terapeutas nessa época. Mas a gente precisava chegar num valor muito alto, né? E aí a gente viu que não estava chegando naquilo. E que mesmo que chegasse, a gente conseguiria colocar o programa no ar, mas não necessariamente manter, ia ficar por um período e depois sair do ar. Então, a gente até chegou no objetivo, mas o que a gente falou? Conversei com todo mundo e falei, gente, ao invés disso, vamos fazer uma emissora nossa, um local para a gente produzir conteúdo e para ter sempre na internet do que a gente entra no ar numa emissora grande e depois a gente sai do ar passado 2 meses. Não é? E todo mundo concordou. E aí a gente abriu a Astral TV inicialmente só online, né? Aqui nesse local que a gente está, inclusive nesse estúdio, e só online. Passado um tempo, acho que ficou só 6 meses online. Eu consegui, né, uma concessão, né, de televisão para a gente utilizar através de uma parceria, né, um contrato que foi feito, um negócio. E aí a gente entrou no ar pelo canal 52.1 na TV aberta. Que era o 52.1, hoje Exato. É 33.3. Hoje estamos no 33.3. E aí foi um momento muito feliz, porque a gente falou, nossa, olha só, a gente estava buscando um programa numa emissora de TV de canal aberto e agora a gente tem um canal aberto. Então agora, só que nunca deu tempo de curtir muito as coisas, porque assim, você consegue uma coisa, o desafio parece que aumenta, que dobra. Daí vai indo E vai indo, porque televisão, a gente sabe que é um brinquedo muito caro, né, para manter. Você tem que fazer na abertura. Aí tem que pegar, por exemplo, você pegou Campinas. Campinas foi já um avanço nosso, foi a evolução. Hoje Sorocaba, né? E hoje Sorocaba, que foi a última, né? Que a gente pegou. Então, Campinas é o canal 47.1, Sorocaba é o 20.1, mas o planejamento, Dani, é a expansão, né? É a gente continuar e passando em outros locais, mas assim, entrando em capitais também, né? É o que a gente está trabalhando para a gente entrar em outras capitais. Em São Paulo, a gente aumentou a potência recentemente, na semana passada. Então, por exemplo, de 1.000 watts, a gente entrou para 2.600. Então, assim, foi mais que o dobro. Então, lugares que não funcionavam em São Paulo a TV, começou a cobrir semana passada. E ainda vai aumentar mais. Então, dentro de um tempo, em São Paulo, vai estar perfeita, né? Mas tem que ser sempre um passinho de cada vez, porque senão o tombo é grande. Sim, porque isso tem investimento e não é fácil, né? Não, para manter é muito desafiador, sabe? É tudo, né? Desde a estrutura física, ao que se gasta de eletricidade para poder transmitir, né? A estrutura da torre, onde fica a torre, segurança, gente ali olhando, porque senão entra pessoas, né, com intenções negativas, roubam mesmo cabo, computador. Então, assim, é um trabalho muito árduo, né? Mas a gente está pegando jeitinho aos pouquinhos, né? E o mundo espiritual está ajudando a gente também, né? Vozes do além, a gente não está sozinho, né? Tem um propósito. Eles falam para nós, né? Eles falam com a gente. E uma coisa, Edu, que eu acho interessante, que você também viu uma rádio em Santos, né? Isso, essa daqui em primeira mão no seu programa, não tinha falado para ninguém do público até agora. Olha isso, gente! Tá? Não tinha, primeira mão,
mas é uma rádio que já está no ar nesse Olha momento. que legal. Que é a Bom Astral FM. Olha. Ela está em Santos, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, em 102,9 FM. E também legal. estamos em Sumaré, ali pertinho de Campinas, tá? Conheço. Então estamos nos 2 territórios e online todo mundo pode ouvir pelo site, aplicativo, que é o bomastralfm.com.br. Olha que Já tá no legal, ar. gente. A gente vai anunciar agora a programação para a galera, mas a gente vai contar com o programa do Leão Lobo todas as tardes. Olha. Vamos contar com programas nossos que serão feitos, alguns na nossa sede na Astral TV, outros lá mesmo em Santos, né? A rádio está Olha. num prédio que tem o SBT, tem a Kiss FM, tudo ali pertinho no centro mesmo de Santos. Nossa, que legal. E é uma rádio também musical, então o nosso objetivo é assim, entretenimento, música e espiritualidade. Nossa, que legal. Então é uma rádio animada, assim, que a galera vai ter Olha. conteúdo legal, jornalismo também, tudo isso. Até essa questão do jornalismo, aqui na Astral TV vocês partiram, né, para ter jornal também. Uhum. E essa parte da espiritualidade, né, gente? Porque e é interessante que tem pessoas que às vezes não é da espiritualidade e assiste a Astral TV porque vê aqueles programas feiticeira. Isso. A gente... Esses programas, eu era pequena quando isso passava. Sabrina, Aprendiz Feiticeira. É assim, como é um canal aberto, não tem jeito, a gente tem que falar com todo o público. Sim. Se a gente falar só de espiritualidade o tempo todo, fica uma coisa tão chata, as pessoas cansam, né? Sim. Então, eu acho que a pessoa liga a TV, às vezes ela quer relaxar. Ela quer deixar a TV ligada ali enquanto ela está fazendo uma comida, né? Tirando o pó dos móveis. Então, aí, em algum momento, sai uma informação legal que ela digere aquilo, absorve. E em outros momentos, é entretenimento, é descanso, é terapêutico. Sim. Então, você tem que ter uma programação que flerta com entretenimento. Se a gente for ver a Band, né? No primeiro momento, a gente pensa assim, poxa, canal do esporte, né? Porque teve uma programação esportiva durante muitos anos. Hoje ela tem programas de esporte, mas não é só isso, tem feminino, tem de culinária, tem Masterchef, tem filme, tem variedades à noite lá com o Otaviano Costa. Então ela tem um tempero, que é uma bandeira que a gente sabe que a gente encontra aqueles programas ali, mas ela tem tudo, né? E a gente, a mesma coisa, o SBT, a gente olha para ele, é programas de auditório. Sim. A gente pensa, né, num primeiro momento. Né? Mas não, ele também tem novela mexicana, ele também tem jornalismo. Então tá no ar, né? Tem que ter tudo, né? Mas a gente pode ter um tempero que é só nosso. No nosso caso, né? Energia, espiritualidade, essa parte. Edu, ele tá também, a Astral TV tá na Soul TV. Tá na Soul TV. Na Soul TV. Canal 85. Que pega na maioria, todo. Pega no mundo todo. É app que você põe na sua Smart TV e é só no Roku que não passa, né? Porque eu tenho uma das TVs lá de casa que é Roku. Uhum. Sim, a gente tem alguns aplicativos que a pessoa pode baixar na Roku para assistir. Tem um que se chama Só Play. E aí estamos lá também. Ah, é? Ah, então é bom saber, porque esse eu tenho. Só que eu não sabia que estava lá. Tá na Roku. Só Play, isso. E no Google TV? Ainda não estamos, mas a ideia é a gente expandindo no streaming, né? Ai, que legal. Cada vez mais. É porque daí no streaming pega no mundo todo, né? Exatamente, não tem limitação, né? Ai, mas que legal essa que você falou. Então, como que é o nome? Só Play. Só Play. Eu acho que eu tenho ele já instalado. Dá uma testadinha. E é canal 83 também, não? Não, lá é outro canal. Eu não me lembro. Tem um guia, né? A pessoa tem que ir baixando. Mas aparece o logo da Astral TV, a pessoa acha. O nome certinho. Ah, legal, legal. E pelo site também, né? Pelo site astraltv.com.br, de qualquer lugar do mundo. A pessoa já coloca e já passa a programação ali ao vivo, né? Pelo site. Exato. Dá para ver no celular. Sim. Estamos mudando também os estúdios. E tem um monte de novidade aí. Olha aí, vocês estão vendo que está vindo coisa em primeira mão, hein? Exato. Mas a gente confia, Dani, muito que assim tem um propósito, né, espiritual por detrás do que a gente está fazendo. Então, estamos fazendo a nossa parte, né? A ideia é chegar nas pessoas e acessibilizar para elas essa mudança de consciência, né?
porque senão as pessoas acabam não tendo acesso, né? Não sabe como procurar, né? O Sim, pessoal fala, a internet está com tudo. Tá, mas ainda tem muito lugar que a internet não pega bem, ou que a pessoa não tem um pacote de dados legal, não sim, pode sim. manter. E aí a TV aberta ela é democrática, né? Para todo mundo. É barato, Tem é de graça. a mãe de uma amiga minha, provavelmente na terça-feira ela vai assistir, Uhum. que ela foi fuçando na TV aberta e me achou, olha, o Exatamente. Cadastral TV. É muito legal quando isso acontece, É, né? aí ela já sabe que vocês aí, terça-feira, 8 horas, aqui na Astral TV. É isso aí. Pra gente é muito gostoso quando a gente encontra o pessoal que assiste, né, na rua, que fala, né? Eu, por exemplo, aí no Shopping Moca, sempre alguém para e conversa, É né? mesmo, eu vou lá muito, que é muito Lá perto da minha casa lá. pega na região da Moca muito bem. E aí o pessoal sempre comenta, né? Então é bom saber, porque eu vou muito lá. Uhum. Eu Na estava Moca até sempre. querendo fazer alguma coisa com os meus livros naquela leitura. É ótima aquela Porque é do lado da livraria. minha casa, né? Então é muito perto. Eu moro no Alto de Ipiranga, então Tá pertinho. é pertinho. É uma região que pega bem ali na Que Moca. Mas legal. agora que expandiu, tá pegando um monte de lugar, né? Então é questão de tempo pra galera ir conhecendo. Olha, Façam boca a boca, gente, pro então pessoal canal conhecer. 33.3, 40, Campinas 47.1, 47.1 e Sorocaba. 20.1. Eu tenho uma aluna de Sorocaba maravilhosa, que eu já vou falar para ela, deixa aí ligado. Isso, prestigia, contribua porque com a nossa audiência. tem muitos comunicadores maravilhosos aqui. E venha fazer parte também, viu, galera? Também tá aberto aí para vocês, né? Ter o seu programa aqui. Divulgar seu produto aqui com a Dani também, né? Sim. Só entrar em contato com ela, né? Nós vamos abrir agora para patrocínio, tá? Para você ter um espaço, ter um comercial aqui no podcast, porque eu estou muito feliz que a gente está conseguindo aí fazer de 5 a 10 mil visualizações por dia, bater 1 milhão de visualizações desde que eu abri o canal. Eu acho que isso são vários vídeos, é claro, Sim. mas se chegar em 1 milhão de visualizações no canal, é bacana. É uma conquista, né? É uma vitória. Conquista. Então... E é sinal que o conteúdo é relevante, né? Quem quiser patrocinar, entre em contato que a gente vai fazer um valorzinho bacana para colocar a sua marca aqui. É isso aí. Né? A gente faz o comercial e você vai ter o seu espaço. E eu acho que isso é muito legal. Eu tenho gratidão porque o único patrocinador que eu tenho é o Criar, que está patrocinando a minha transformação. Então, até dezembro, estarei no meu peso normal. E gratidão, doutor Alcir, por estar fazendo isso, né? Exatamente, possibilitar isso. Graças a Deus já foi 20 quilos, ainda tem mais 30 para ir, mas a gente vai. Aos pouquinhos vai, né? Vai. O importante é que a gente vai vendo o resultado, né? E vai se animando. Isso é uma delícia. Gente, o programa hoje vai ser um pouquinho menor, por causa do feriado, tudo. Edu, eu queria que você desse o seu recado para o público, porque, tem umas meninas que são, inclusive, membros do canal, a Mônica, a Jussara, a Tatiana. Eu adoro elas. Então, diga aí o recado. Meninas, obrigado por acompanharem nosso trabalho, programação, tudo que a gente está fazendo, né? Elas mandam boas energias pra gente, o Axé da Bahia. São maravilhosas, são maravilhosas. Muito bacanas. A Mônica, gratidão. são 4 membros, né? A Mônica, a Jussara, que eu atendi, eu fiquei uns 4 meses fazendo constelação com elas. Que legal. Só desmembrando lá as coisas que estavam emaranhadas, né? Aí tem a Tatiana, que também e tem a Gabriele. A Gabriele eu não sei quem é, porque eu não tenho o WhatsApp dela. Tá. Mas a Gabriele veio aí. Legal. Isso é legal, né? É bacana. E para quem está vendo pela primeira vez, também pela televisão, se inscreve no canal da Dani no YouTube. Sim. Se inscreve no meu também, Edu Scarfon. Isso. Siga a gente nas redes sociais. O meu é Edu Scarfon, hein? E Dani Pires Consteladora. Daniela Pires Consteladora. E até falar, a minha área de membros,
A pessoa, quando entra, ela sai transformada. Uhum. Eu não sei se você sabe, tem 300 vídeos de autoconstelação quando ela assina. Só para membros, né? Exclusivo. Só para membros. Uhum. 300 vídeos de autoconstelação. E agora no Master vai entrar vídeos novos que eu vou disponibilizar nesse feriado. Hoje, amanhã, vão ter 10 vídeos novos contra a procrastinação, Uhum. reprogramação do cérebro com PNL para prosperidade. Só coisa boa, Edu. Uau, tem que aproveitar, gente. Então, seja Escreve membro lá. do canal. Isso aí. Edu, Meu gratidão. amor, eu que agradeço o convite. Nossa, lindo! Você Adorei tá o aqui. papo. Foi muito bom. Obrigado. Semana que vem, então, estarei solo, falando de psicografia. Tudo que você quiser saber, porque no dia 27 tem psicografia. Então, dia 26. Dia 3 de julho, lançamento aqui. Ah. E a jornada continua. Uau, Já? já? Meu romance espírita 2, que é a continuação de uma grande novela espírita que passou nos anos 90 e que, por acaso, está passando num canal aberto aí, Uhum. às 5:30 da tarde. Pronto. Todos já sabem. A continuação, o rapaz fica bonzinho. Uhum. Olha que legal. Uau. E assim vamos nós. É isso aí. Gratidão, gente. Obrigada.